Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e teu coração sedento pela palavra viva e eficaz do Senhor. Que você possa tomar a decisão de permanecer, prevalecer na presença dEle, que é Rei, Senhor e Salvador, que é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Volte seus olhos aos céus, permita que os seus ouvidos ouçam a voz do Espírito Santo, coloque no seu coração o amor, o desejo e a vontade de buscar a face do Senhor, a presença do único e suficiente Salvador, de se render aos pés da cruz. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Confie no Senhor, busque a sua presença, ande segundo os princípios da sua palavra e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. O Senhor é fiel. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Estamos nos últimos dias do ano de 2022 e eu quero de antemão te desejar um ano próspero, cheio da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. Que verdadeiramente 2023 seja um ano de transformação. Que você se permita ser direcionado, conduzido pelo Espírito Santo, salvo pela cruz de Cristo, transformado pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Busque a face dele. Ele tem algo para fazer na tua vida. A promessa do Senhor vai se cumprir, porque o Senhor é fiel, querido. Se posicione, se renda, se entregue. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sirva ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Creia no poder da cruz de Cristo, na palavra, no nome daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobretudo o que neles há. Jesus te ama e Ele pode transformar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão de ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre as quais são Emileu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, nenhuma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Fiel é esta palavra. Quando meditamos na palavra do Senhor, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, vemos um homem de idade que percebe que a sua morte está próxima, porque ele estava preso e ele sabia que a morte física iria acontecer. Então ele traz nessa carta algumas instruções para seu amado filho na fé, aquele que ele doutrinou, ensinou e direcionou. Quando ele o conheceu, ele viu o seu potencial e ele viu que Timóteo era um servo do Senhor que tinha avidez em aprender, sábio, e ele instrui durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, e ele conduz Timóteo para ser líder da igreja de Deus e missionário do Senhor. Quando ele percebe que a sua morte está iminente, que o seu fim está iminente, desejoso de rever Timóteo, desejoso de transmitir mais conhecimento para Timóteo, ele escreve essa carta. Ele conduz Timóteo a permanecer fiel, a permanecer firme. Lembra de como Timóteo teve contato com a fé através de sua avó, através de sua mãe, através do próprio apóstolo. Ele diz para Timóteo permanecer naquilo que aprendeu, naquilo que lhe foi ensinado, naquilo que foi doutrinado. E que, apesar dos sofrimentos, das tentações, das perseguições que ele havia passado, ele lembrar do seu testemunho, de que em tudo ele foi fiel a Deus, e Timóteo deveria seguir o seu exemplo e permanecer na presença do Senhor, e não usar o sofrimento, a rebeldia do povo, mas ser inteligente, ter uma fé inteligente, ter um posicionamento naquilo que foi transmitido e que ele creu e acreditou e permaneceu, e usar isso também para instruir homens idôneos, pessoas que agregassem para o Evangelho do Senhor, para que a obra do Senhor crescesse. E isso foi feito porque chegou até nós nesses dias de hoje. E essa carta, ela nos ensina que o cristão, por ser cristão, não vai deixar de passar tribulações, não vai deixar de passar perseguições, não vai deixar de viver problemas, mas que nós temos que ser fiel ao Senhor e dar crédito à palavra do Senhor e permanecer firme, apesar dos problemas e das tentações. Nós estamos nos últimos dias do ano de 2022. Sabemos que o ano vai virar. Nós vamos entrar em 2023 pela graça, poder e misericórdia do Senhor, que assim seja na nossa vida. Mas o que vai mudar não é somente a data.
O que vai mudar é o nosso coração, é a nossa mentalidade, porque nós vamos nos direcionar, através dos princípios da palavra do Senhor, a caminhar diante da presença do Espírito Santo, ouvindo a sua voz e permitindo que ele nos direcione, que ele nos corrija, que ele nos redargue, que ele transmita ao nosso coração o seu querer, o seu fazer e o seu agir. Que nós possamos, como Timóteo, dar ouvidos ao apóstolo Paulo, fazendo aquilo que agradava a Deus, servindo com o coração íntegro, em justiça e em amor, que nós possamos também escolher que 2023 a nossa vida seja entregue nas mãos de Cristo e o nosso caminho seja direcionado pelo seu amor e pela sua palavra, que nós possamos tomar a decisão de sermos servos do Senhor, praticando a verdade do Senhor, buscando a justiça do Senhor, buscando estar no centro da vontade de Deus. Que essa palavra de reflexão para mim, para o teu coração nesses últimos dias de 2022 nos sirva de alerta, nos sirva de direção, nos sirva de entendimento, de reconhecimento de que Deus nos ama e que Ele tem o melhor para nós. E quando nós tomarmos a decisão correta de permanecer naquilo que aprendemos do Senhor, através do seu poder, através da sua palavra, através do seu amor, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, e que isso seja para nós um guia de conduta, fé e prática. Que o Senhor possa abrir os teus olhos, te dando entendimento, e que o teu coração esteja ansioso por servir, por se posicionar, por se colocar. E que esse novo ano que se inicia seja um ano de bênção, de vitória, seja um ano de decisão, seja um ano onde a palavra do Senhor se cumpra completamente, cabalmente na sua vida. Que você possa estar no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz, buscando aquilo que agrada ao Senhor e tomando uma decisão por Cristo. Porque Jesus, querido, Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. E se você me perguntar aí o que é a verdade, como Pôncio Pilatos perguntou ao próprio Cristo, a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Se você ainda não se rendeu aos pés da cruz, se você ainda não o confessou como seu Senhor, como seu Salvador, confesse-o. Receba-o em teu coração. Permita que Ele se sente no trono do teu coração e reine sobre a sua vida. Que Ele lhe direcione, que Ele lhe corrija, que Ele lhe redargue, que Ele lhe conduza pelo caminho aplanado pelas suas mãos. Jesus tem o melhor para você. E a promessa do Senhor é o reino do seu poder, é estarmos na sua presença na eternidade, é vivermos o melhor de Deus sobre a face da terra, não é deixar de ter tribulação. Se você meditar e ler a história do apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, quantas perseguições, quanta luta, quantos embates, quantas vezes a morte esteve tão perto, mas Deus em todos os problemas o guardou, até chegar o dia em que o Senhor o recolheu e o levou para estar com Ele no céu. Que nós possamos ter essa esperança de vida em Cristo Jesus, que nós possamos olhar para Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e entender que o Senhor deseja em nós é que nós possamos ter o entendimento, o discernimento e o conhecimento de Deus. E que Deus quer que nós possamos nos relacionar com Ele, com sinceridade de alma, buscando e realizando o seu querer e a sua vontade. Lutas, batalhas, situações, adversidades, enfermidades, todos nós vamos passar. Estamos sobre a face da terra, querido. E o pecado reina em nossa carne, quando nós não temos Cristo Jesus em nosso coração. Mas que nós possamos resistir o mal, afastarmos das iniquidades e tomarmos posicionamento na presença do único e suficiente Salvador. Que o Jesus possa transformar a tua casa, a tua vida e a tua história.
Que você, nesse dia de hoje, possa tomar a decisão de servir e segui-lo. Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Se renda aos seus pés, se entregue, confesse como seu único e suficiente Salvador e creia que Ele é galardoador dos que o buscam e dos que o amam. Que esses últimos dias de 2022 sejam dias de reflexão para que você tome a decisão por Cristo, para que você se posicione e permaneça naquilo que você tem aprendido sobre a palavra, sobre a presença do Senhor, para que você continue buscando e andando nos caminhos do Senhor. Que essa palavra seja para o teu coração resposta de Deus, para que você possa dar ouvidos à voz do Espírito Santo e estar na presença do único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e vai mudar a tua vida, a tua história. Creia, confesse e esteja pronto a servir e a segui-lo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a sua atenção e peço a você que ouviu até aqui, que não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, nos ajuda a ter visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. Nosso intuito e objetivo é fazer o ID do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações. Pregai o evangelho da salvação, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Que o Senhor possa reinar sobre a tua vida. Amém? Fica na graça, na paz e tenha um feliz 2023.